Aê! Agora sim, tá funcionando. Vamos que vamos, pessoal. Começando aí de novo. Eu acabei esquecendo de virar a câmera, então o celular ele tá deitado e a câmera ficou em pé. Vai ficar ruim para você ver no link anterior. É por isso que eu tive que dar um stop lá e lançar o link novamente. Então, só para você saber, não estamos com problema de conexão nem nada do tipo. Está tudo certo, mas nós decidimos ajustar para que você possa ter a melhor qualidade aí. Só mutar o volume. E se você estiver aí agora, estiver nos acompanhando pela primeira vez, sugiro que você depois, ao final dessa live, você desça a página um pouquinho para você pegar o primeiro episódio, porque nós não iremos fazer um resumo agora no início. Então você pode estar acompanhando lá depois, tá ok? Para você que está aí com vontade de viajar, feriado chegando, gente, cuidado, extremamente perigoso nesses dias. Estamos saindo da faixa amarela, faixa, alerta amarelo, não sei como fala, professor? Acho que é alerta. Alerta, né? Alerta amarelo indo para alerta laranja. Já é um nível bem preocupante assim, então cuide-se, né? Tome os devidos cuidados, higienize carro, evite pegar panfleto da rua, coisas que você compra em qualquer lugar, passa um paninho com álcool antes. E se puder, fique em casa, fique onde você mora, frequente somente as regiões aí onde você pode, né? Evite ir para lugar onde tem muita pessoa acumulada, ainda existe risco. Não queira pagar o preço, né? Por um final de semana de diversão acabar pagando um preço alto. Bom, recados dados, nós iremos hoje entrar no nosso segundo episódio. Não temos uma vinheta aqui ainda, né? Mas nós temos aí um objetivo de lançar essa websérie depois que nós terminarmos, editadinha, com vinheta, tudo bonitinho, com GC e tudo aquilo que precisa para ficar bem legal lá no YouTube. Nós vamos lançar o nosso canal do YouTube com essa websérie, então fique atento. Em breve você vai poder ver pela sua televisão diretamente, tá ok? Sem mais demoras, hoje aqui comigo novamente o nosso pastor sênior, como eu falo, né? Para quem é de igreja mais atual, sabe que o pastor sênior é o pastor titular. Para quem é mais tradicional, é o pastor titular, é o pastor que está responsável por toda a igreja. E no nosso caso, é o único pastor que nós temos. Nós temos pessoas que caminham junto, né? O pastor Carlos, mas são pessoas que não têm uma formação e tudo mais. Mas vamos lá. Pastor Carlos, então, começando hoje o nosso segundo episódio, nós falamos bastante. Como eu falei pro pessoal, não vou fazer resumo. Verdade, né? Para a gente aproveitar melhor o espaço e tudo mais. Isso. Na verdade, quero dizer uma boa noite, paz seja com vocês que estão aí online. Que Deus abençoe grandemente, que você possa usufruir dessa graça de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém e nós não vamos entrar realmente no que nós falamos, porque você entra lá, assiste e o que é de Deus sempre vai ter poder de agir com a mesma força na sua vida. Então você entrando lá, você fica sabendo. A gente vai dar o início, né, de onde a gente parou. Isso, exatamente. Continuando, né? É uma websérie, então, assim como você assiste um seriado na Netflix, é a mesma coisa, só que não vai ter aquele resuminho, tá ok? Então vamos lá. Bom, chegamos em Curitiba, começou a experimentar um pouquinho daquela presença, né, até na Igreja Católica mesmo, né, quando você conheceu ali a renovação carismática. Isso. E daí pra frente, agora a gente começa o nosso segundo episódio. Então, vocês iam numa igreja, né? Você falou que... Isso, a gente participava... Ali no Abranches, né? Isso, nós éramos da paróquia do Abranches e nós frequentávamos a Renovação Carismática, que era um grupo de louvor Vale do Sarão, onde nós começamos a ter as primeiras experiências. E nessas primeiras experiências, eu contei dois testemunhos, e hoje eu vou contar mais alguns, mas eu quero dizer que esse momento que a gente viveu foi um momento que hoje o pessoal dá o nome de depressão. Então, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, muitas pessoas presas dentro de casa. Essa semana nós tivemos a oportunidade de estar visitando duas pessoas idosas e a gente percebe como tem feito mal esse isolamento para os idosos, porque eles viveram muito, criaram famílias, hoje têm netos e de repente se sentem privados como se eles fossem o problema
da situação atual. A gente sabe que não. Vocês não são o problema. Vocês são vulneráveis. Talvez por causa da idade, por causa da saúde. Mas eu quero dizer para você, se arme de fé, tome todos os teus cuidados e tudo aquilo que você puder fazer, faça, tomando os devidos cuidados, evitando aglomerações e tudo mais, porque essa prisão tem feito muito mal pro psicológico das pessoas, muito, muito pior do que o vírus, porque às vezes o vírus vai passar e a gente não vai nem perceber que ele passou por nós, mas e o psicológico não, ele vai permanecer, porque nós somos o que vivemos, né? Sim. Nossa formação psicológica, ela vem do que nós vivemos, do ambiente que nós vivemos, entende? Graças a Deus tem a internet que te auxilia, o WhatsApp, Facebook, essas coisas que distraem. Mas teve uma irmã que a gente conversou que faz 6 meses que ela não sai para nada. A gente percebe já que há uma tristeza e uma angústia do coração da irmã. Então a gente percebe que é necessário dar um passo de fé às vezes e fazer algumas coisas. Tem que, principalmente as irmãs, né? A irmã gosta de fazer a unha, cortar cabelo, isso é uma terapia às vezes, irmão. Hoje o próprio bater papo, né, no salão, né, faz bem. Exatamente. Eu sei que é um risco, existe um risco, mas se formos falar em risco, nós estamos em risco, principalmente os idosos, nós sabemos. Eu estou caminhando para terceira idade, para melhor idade, não sei por que eles falam melhor idade, mas tudo bem, eu acho que só para agradar mesmo, talvez, né? Porque ele está mais perto da ida para talvez isso. Os braços do pai, né? Em consciência dessa realidade, dessa partida, cuide-se, mas cuide-se mais do espírito do que dessa parte. Se proteja. Volto a dizer, tome todos os seus cuidados, porque tem pessoas que interpretam mal, estão dizendo assim que eu estou menosprezando esse vírus. Olha, eu vou ser franco o seguinte, eu menosprezo o vírus no seguinte sentido. Desde que você não despreze Deus e coloque a tua fé lá embaixo da mesa, né, escondida, eu acredito que você não precisa menosprezar o vírus. Coloque a tua fé, Deus é poderoso para te guardar, te proteger, né, Salmo 91, né, Ele vai te proteger. Deixa que uma galinha cubra você, tá bom? Então, hoje nós vamos partir desse ponto, do efeito psicológico que aconteceu quando Deus me tocou pela primeira vez. Ok. Estamos falando isso em que meados de? 90 para 91. Ok. Esse período foi o período que a gente viveu essa situação. Ok. O pastor estava conversando comigo, né, que teve uma sede de busca em Deus, justamente por estar numa fase delicada, onde não tinha tantas respostas, talvez, sentia aquele aperto no coração, e ao invés de ficar chorando em casa sozinho. Na verdade, eu penso, naquela época nós não tínhamos a internet. Começou a surgir a internet de escada, acho que foi por esse período aí. 80 e alguma coisinha, no final de 80. E a gente, menos condição tinha disso. Então, a nossa ocupação era buscar a Deus. Então, quando chegou aquele momento, onde até escrevi isso, porque era isso que acontecia. Era angústia, um misto de tristeza e alegria, um profundo choro da alma. E junto com tudo isso, o Espírito Santo colocou um arrependimento que era as lágrimas. Eu começava a ver meus pecados com claridade. Quem me via, se fosse nos dias de hoje, ia dizer assim, o Carlos está com depressão. Nós não ouvimos falar o psicólogo, o psiquiatra, essas coisas eram coisas mais para louco mesmo. E mais distante, né? Não existia essa palavra depressão na época, né? Não era tão comum, né? Talvez estava em estudo, mas... E aí, vocês já perceberam que na nossa época, de tanta diversão, né? Tanto meio de ocupação, existe muito mais pessoas depressivas do que naquela época. Então, naquela época, o que a gente fazia? Ia chorar diante de Deus. A minha oração parou de ser reza, como católico, e passou a ser clamor e choro com lágrimas. Eu lembro de um primo que eu tenho, que ele dizia assim, ele via esses testemunhos que eu contei, e ele dizia assim, o que o Carlos quer mais? Deus já tem abençoado um monte ele, o que ele quer mais? Mas ele não sabia o que se passava dentro de mim, sabe? Não sabia, não entendia.
E às vezes eu só chorava. Se você que está deprimido, isso eu quero dizer, Oséias capítulo 2, diz assim: levarei meu povo ao deserto para falar com eles ao coração. Vocês vão clamar por mim. Vamos chamar eu não de Deus, mas de meu Pai. Eu quero dizer para você que está deprimido, de repente você só reza, ou só lê salmos, ou só recita palavras, mas você já falou e já chorou com Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, naquela época eu chorava tanto na presença de Deus, que as minhas vias aéreas trancava todas. Sabe quando a gente fala como está gripado, totalmente gripado, com os olhos esbugalhados de tanto chorar? Eu ficava assim, eu voltava da igreja aliviado e com uma certeza que Deus ouviu minha oração. Aí eu derramava minha alma na presença de Deus, porque eu queria saber o que Deus queria de mim, porque depois daquele toque, eu não vou repetir qual toque, para que você assista o episódio anterior. Eu queria saber o que Deus queria de mim. Eu perguntava: Deus, o que queres de mim? E um dia, eu já tinha aprendido sobre jejum, sobre praticar a caridade, praticar mesmo sem esperar que alguém, ser movido por alguém, mas há uma atitude particular. Eu fui para uma reunião nesse mesmo local, lá no Divininho, lá na Divina Providência, um colégio de irmãs, que o grupo da Renovação Carismática se reunia lá. Era um estádio, um ginásio de esportes. Tinha, acho que, em torno de 500, 600 pessoas. É o Google. Pode continuar. É que dele... Recebemos uma notificação aqui no outro celular, por isso que a gente parou um pouco. Pensamos que tinha caído o link. Eu sempre ia para essas reuniões, como tinha a manifestação dos dons espirituais. Eu ia para essas reuniões pedindo para que Deus falasse comigo, sabe? Que levantasse um profeta, que dissesse o que estava acontecendo comigo. E naquela tarde, eu lembro de uma tarde de louvor que era feita uma vez por mês, a partir das 2 horas. Eu lembro que houve um louvor muito lindo, um momento de adoração muito lindo. E depois desse momento de adoração, havia um momento de júbilo, onde todos oravam com um tom musical e fazia como com um grande coral, mas cada um cantava o que sentia de cantar, só que na melodia. Na liberdade. Né? Na liberdade. Parecia uma bagunça santa, né? Uma bagunça santa. Só que depois desse momento de júbilo, a líder do pessoal, ela pediu para que silenciasse totalmente a plateia. 500, 600 pessoas silenciaram, mas eles obedeceram, silenciaram. E naquele momento de silêncio, alguém lá do fundo do salão profetizou em línguas. Irmãos, você não tem ideia como maravilhoso ouvir aquela voz em profecia em línguas. A pessoa falou em profecia em línguas e aquela desceu como um poder sobre mim assim, e eu caí. E aquele mesmo toque que eu tive lá naquele primeiro encontro com o Senhor, aconteceu comigo. Eu tinha uma certeza que era para mim. Só que, detalhe, era em línguas, eu não entendi nada. Mas eu tinha certeza que era para mim. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Aí a irmã que estava na condução do louvor agradeceu a Deus e pediu ao Senhor: Senhor, eu sei que foi uma profecia. Eu sei que tu está querendo falar com alguém. Manda um intérprete. E quando ela falou, manda um intérprete, a menina do louvor, eu me lembro, quem conduzia era a Zenaide, uma professora que mora no Cabral, e quem estava no louvor era a Isabel. Ela apontou para mim e disse: a tua missão é anunciar o Evangelho. E disse tudo. Hoje, o que eu faço hoje é cumprimento daquela profecia. Só que aí houve esse período, né, irmãos? Eu lembro do período que eu falei que o Senhor ia provar meu coração por pessoas, e eu contei os testemunhos. Esse período também foi um período que eu vivia assim, vivia em êxtase, assim, na expectativa de um grande evento. E quando os apóstolos foram chamados, 12, eu fui lá e lia, estudava, e eles convocavam a gente ao estudo bíblico, ao estudo dos documentos da igreja. Eu me apaixonei pela palavra do Senhor, que eu engolia a Bíblia, eu comia esse livro, como diz lá em Ezequiel, deu um livro na mão para que comesse, ou lá em João, em Apocalipse, fala assim, deu um livro para que comesse. Na boca tinha gosto de mel, mas depois tinha gosto de ferro, né?
Eu comi esse livro e eu vi lá que quando ele chamou os 12, não só chamou, e Jesus deu poder para eles, para fazer o que era feito. E assim como Deus estava dando uma ordem de fazer algo, um chamado, eu comecei a me perguntar, mas Senhor, e o poder para fazer isso? Porque eu tentei, eu juro para vocês, eu vim para a minha comunidade, tentei, o pessoal só repreendia, só reprovava o que eu fazia. Mas eu persisti, só que aí eu fiquei lendo o Evangelho, e quando chega no Evangelho final, Jesus morre, e os apóstolos somem todos, mesmo depois de ter chamado, tudo mais. Eles só têm êxito na missão que Jesus deu depois do Pentecostes. E aí eu falava, Deus, é isso que eu preciso. Eu preciso do Pentecostes, eu preciso do batismo no Espírito Santo, eu preciso receber. E aí eu fui à busca de saber como que eu recebia. Então o pessoal falava, tem que fazer vigília, eu ia para a vigília. Tem que subir no monte, eu ia para o monte. Tinha que jejuar, eu ia jejuar. Tem que se arrepender dos pecados, eu fazia exame de consciência e tinha me arrependido dos meus pecados. E então eu busquei tudo aquilo que era me ensinado para que eu recebesse o batismo no Espírito Santo. E detalhe, irmãos, eu falava assim ao Senhor, como na época eu era católico, eu falava, Senhor, eu quero receber o Espírito Santo como os apóstolos receberam em companhia com a Virgem Maria no cenáculo. Então eu dizia assim, Senhor, eu não quero ficar desacordado, eu não quero desmaiar. Tem que ser algo bem consciente. Eu quero estar consciente, eu quero saber o que está acontecendo. E nesse período aconteceram coisas assim, bem maravilhosas, sabe? Assim, do cuidado de Deus. Que Deus estava cuidando de mim. Foi uma época, nunca faltou comida no nosso lar, nem mistura faltou. Foi uma época também que eu deixei do meu serviço para cuidar dos meus filhos, porque eu pensei na educação deles, que eles precisavam ser educados pelos pais, não pela creche, não pela professora. Porque depois quem ia conviver com meus filhos era eu, não era a professora, não eram os vizinhos. Sim. O pessoal achou loucura aquilo, mas eu consegui educá-los até a idade escolar, cuidar deles. Entrou em acordo com a esposa e os dois decidiram isso. E eu fiquei. Né? Foi difícil para um homem ficar em casa, lavar, passar, cozinhar, essas coisas. Foi difícil. Foi difícil. Mas como eu estava na busca de Deus, então isso foi meio que eu orava cozinhando, lavando, limpando, sabe? E eles ouviam os louvores e foram sendo alimentados também. Pastoreava os filhos, digamos. De certa forma, assim, hoje o que eles têm, que eles são, eles não conseguem fugir dessa realidade, né? E eu me lembro que, como eu falei no outro vídeo, eu estava quebrando as divisões do meu coração. E aí uma das últimas divisões que eu tinha era a divisão de religiões. Eu gostava muito de conversar com os evangélicos quando eles falavam da Bíblia, da palavra. Mas quando eles tentavam arrebanhar, eu não gostava, porque eu já tinha minha igreja. E eu tinha um propósito na minha igreja, servir Deus na minha igreja. E isso eu fazia com empenho e com zelo, sabe? Tanto eu me cheguei na Igreja Católica a me tornar ministro da Eucaristia, era ministro de louvor, pregava a palavra. Para quem não conhece como funciona essa questão de hierarquia, de funções dentro da Igreja Católica, assim, o que seria hoje um ministro da Eucaristia da Igreja Católica comparado ao que nós temos na Igreja Evangélica? Hoje, na verdade, seria um obreiro. Um obreiro, tipo um leigo engajado. O leigo engajado na Igreja Católica é aquele que... Um diácono, alguém que tem uma responsabilidade, que tem a responsabilidade de servir e tudo mais. E como tinha a Eucaristia, servia a Eucaristia, levar para os doentes e fazer os cultos quando na ausência do padre. Falou que participava também do louvor, né? Sim. Você já tocava violão ou foi uma coisa que você aprendeu durante a caminhada? Como foi? Não, já tocava um pouquinho, porque eu tinha os irmãos, eu tenho um irmão dos mais velhos, o Roberto, que era autodidata, né? Aprender a tocar violão. E eu aprendi um pouquinho com ele. Ensinando. Legal. Aprendemos com ele. Acabamos criando gosto, porque como a gente participava da igreja, poucas pessoas faziam essa função. E era muito importante. E naquela época ainda não tinha, né, como se disse, a internet da forma como temos hoje. Então era ou comprava revistinha de cifra, né? É exatamente o que fazia. Eu comecei aprendendo assim, eu lembro disso. Então aí quando eu fui aprender as músicas cristãs, eu comecei a comprar revistinhas evangélicas que tinham as cifras e aprendi. E graças a Deus eu vou dizer para vocês, com esse aprendizado meu, nasceram muitos grupos na Igreja Católica. Eu posso citar nomes aqui, o Alex, Jonas de Cristo. Quem é da região aqui vai lembrar muito, né? Da região da Almeida. Pedro,
Eles sentavam tudo pequenininho nos banquinhos lá com os violãozinhos dele, vendo a gente tocar na frente. Nós tínhamos uma banda, até que nós quisemos pôr o nome de SI, ou sei lá, Servos Inúteis. E aí ninguém gostou, porque como é que nós íamos chamar de Servos Inúteis? Por quê? Não é verdade, a gente estava fazendo algo que era um talento desenvolvido para a glória de Deus. E era muito bom o trabalho que a gente fazia. E a palavra fala, né? Para quem não sabe, né? A palavra nos chama de servos inúteis aqueles que só fazem aquilo que é mandado também. Exatamente. Né? A palavra ela é bem séria. Né? Então, aí a gente, nesse decorrer, aí eu fui caminhando até um dia, no dia 11 para 12 de fevereiro de 91. Eu fui chamado para uma vigília, pessoal da Quadrangular e da Assembleia de Deus. Onde eu posso até dizer que a irmã Rosa, que trabalha no posto de saúde lá minha, não sei se trabalha lá ainda, ela disse assim, quando eu fiquei sabendo que esses dois irmãos católicos iam participar, eu não gostei muito não, mas eu não sei o que Deus tem preparado, que seja para a glória de Deus. E eu digo para vocês, aquela noite eu passei a vigília, pedi misericórdia e perdão a noite inteira, porque no fundo eu achava que eu estava pecando por estar lá. Amanhecemos 6 horas hoje, na casa do pastor Ezequiel, próximo do Elton Vieira, os irmãos que já compartilham. Conhece ali o Buenos Aires, né, a região. E nesse tempo de caminhada, eu tinha um irmão, o Fabiano, o ex-pica-pau. Ele trabalhava na CAB e eu trabalhava lá. Eu quase apanhava dele às vezes lá, quando eu falava de Jesus para ele. O Marley discutia muito. Como é que você está na igreja católica ainda? Eu dizia, eu só saio de lá quando Deus me tirar. E aí porque assim, né? A gente entendendo um pouquinho da tua história, nota-se evidências de que Deus estava falando com você de uma forma mais intensa do que aquele que só vai no domingo e tudo mais, ou aquele que não busca. Porque eu não sei. Sim, mas aí você começou a buscar respaldo, começou a estudar a palavra, né? Não tinha... Como tinha a promessa da palavra, E tinha alguém assim que te ajudava no estudo bíblico também? Alguma pessoa que era? Nós tínhamos nesse grupo Divina Providência uma escola de discipulado. E é por isso que eu digo para você que pertence à igreja, se tem grupo de discipulado, participe de grupo de discipulado. Você não vai crescer sem estudar, sem buscar compreender. Deus não quer somente salvar você. Ele quer ordenar você a uma obra. Ele quer ajuntar você como obreiro para se tornar um construtor do corpo de Cristo. Não é simplesmente você se salva e aí eu estou salvo e vou para minha casa. Se você fizer isso, você vai se perder de novo. É até interessante a palavra discipulado, né? Porque, analisando agora aqui, Jesus chegava e falava aos discípulos, né? Ele estava discipulando eles. E alguns modelos de célula hoje é aquela coisa aberta, todos falam, todos compartilham, mas normalmente tem-se uma direção, né? Tem um assunto que precisa ser fechado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma lembrança de Edson Mussolini, que a última informação que eu tive que ele foi para a Alemanha. Ele era um cristão aberto. Na verdade, ele ajudou a fundar a Jocum aqui de Almirantes da Mandaré. Ele conta que quando eles se reuniram... Você diz essa aqui do Cote ou do Cote, aqui embaixo. Quando eles se reuniram a primeira vez para decidir o que fazer, eles falaram, vamos construir um prédio. Aí eles descobriram que não tinha pá, que não tinha uma enxada. E foi quando eles construíram aquele primeiro prédio, quando você entra ali no Buenos Aires à direita, ali entra indo por Jardim à direita. O pessoal conhece aqui. Hoje é um... Antiga Ágape, né? Já foi Ágape. Missões Ágape. E hoje é uma escola de missionários, tanto aqui, hoje temos a Mariana. Tá, então nesse dia amanheci, dia 12 de fevereiro de 90, amanheci e tinha alguma coisa diferente. Na vigília lá. Era justamente numa época em que a Igreja Católica, a Renovação Carismática Católica, fazia um evento chamado Gabaon. Que esse evento de Gabaon é o dia que o sol parou na Batalha de Gabaon, onde Moisés, com as mãos erguidas lá, sustentado pelos seus companheiros. Normalmente o pessoal fazia no carnaval também, né? Sempre no carnaval. E era das 2 às 8 da noite. E era pregação, teatro e louvor. Pregação, teatro e louvor. Nesse dia... havia uma atmosfera já rodeando diferente. A minha língua se enrolava sozinho. E como na igreja católica eles ensinavam às vezes a gente a orar em línguas, eu sempre usava a lei da física.
Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando o Espírito Santo vier... Quando eu tiver o controle, é porque ele quando eu estiver fazendo, ele não está fazendo. Agora, quando ele vier, realmente, quando eu estiver vazio de mim mesmo, negar-se a si mesmo, renunciar a tudo que possui. E nesse período, irmãos, eu fiquei com 45 quilos, por causa do jejum que a gente fazia, 3 vezes por semana. É o que eles dizem, jejum intermitente hoje. E eu estava disposto assim, ou Deus me batiza no Espírito Santo, ou eu vou morrer de fraqueza. Porque eu estava decidido assim, viver para Deus. Vou fazer meu eu morrer. Legal. Ou morrer para Deus. E Deus, eu acredito que tudo isso era a força de Deus na minha vida. Tá, deu 12 de fevereiro, no 11 para 12 de fevereiro, nós fomos às 2 horas da tarde, tinha passado em claro, nós fomos para esse evento. Eu estava com muito sono, muito sono. Então eu estava quente no mês de fevereiro. Eu lembro que eu subi, nós ficamos numa arquibancada de um lado do ginásio de esportes. E eu lembro que hoje a Valdirene está na chame. Essa Valdirene que eu vou falar que ela impôs as mãos, ela está na chame. Vocês podem chegar para a Valdirene na chame e perguntar para ela: Valdirene, você lembra do Carlos Pitol, que você orou, impôs as mãos e recebeu o batismo do Espírito Santo? Ela vai contar. Aliás, você pode falar com o Celestino Gastaldi, da Assembleia de Deus, que é outro filho na fé, que estava junto no dia, ou com o Miguel, do Estofaria Estofaria, né? Estofaria ali, eu não lembro o nome da Estofaria. Ali no Lourenço. Ele viu, eles testemunharam, ou com a minha esposa, a pastora Fátima, ela estava junto, nós éramos noivos na época. Então, nesse dia eles fizeram a pregação da palavra, foi bonito, só que eu estava com muito sono, eu não estava captando muita coisa naquele dia. Fizeram um teatro, e no final desse teatro, o que fazia o papel de Jesus mandou os 12 ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E nesse inteirinho deles irem, eles saíram orando pelas pessoas. E essa jovem, na época, nós éramos todos jovens, bem jovens, tinha 24, 25 anos, ela subiu até a quinta arquibancada, onde nós estávamos. Ela orou pela minha tia, pelo Celestino. Quando ela orou, pôs as mãos aqui. Eu ergui essa altura do chão. Saía água pelos meus poros, irmãos. E a minha boca não me obedecia mais. Olha só que legal. A minha voz ecoava do outro lado do ginásio de esportes. Eu nunca vi um batismo no Espírito Santo com esse poder. Eu lembro que na época eu não conseguia falar mais na minha língua, porque minha boca fazia e eu não conseguia, simplesmente não conseguia. E aquele misto de angústia, tristeza e amargura, era como se o céu na terra, uma felicidade indescritível, algo assim que você não existe. Olha, se você já experimentou algum prazer na tua vida, isso não é nada perto do batismo no Espírito Santo. Só quem experimentou sabe, né? E é muito pessoal essa experiência. É muito, muito pessoal. Só que é tão pessoal. A busca tem que ser pessoal. A entrega tem que ser pessoal. A intimidade tem que ser pessoal. Ninguém pode fazer por você, né? Eu acho um adendo aqui, né? A gente tem o costume de, às vezes, convidar alguém. Vamos na igreja. A pessoa, não vou, ore por mim. Né? A pessoa não parece... Claro, a gente entende que ela está falando, faz algo por mim lá. É importante fazer, claro. Mas dá vontade sempre de falar assim, vamos lá comigo, vai você orar por você, né? Toma atitude, faça algo. Às vezes você que está ouvindo fala assim, será que isso é real? Você só vai saber se a palavra de Deus é real se você colocar ela em prova, em testagem. Você vai ter que se colocar em obediência. Deus não tem obrigação de provar nada para ninguém. Ele é Deus. Nós é que temos obrigação de provar para Deus que nós cremos nele. Nós é que precisamos manifestar a atitude de crer. E essas foram as atitudes que Deus me deu. E ele já manifestou, né? Ele já demonstrou que ama, que está disposto. E eu digo para vocês, irmãos, aquela tarde foi assim algo que eu não parava de chorar. Eu passei aquele final de tarde todo chorando. Eu não queria dormir porque parece que se eu dormisse eu ia acordar de um sonho lindo, maravilhoso, algo assim que... É tão sobrenatural, sabe? Eu falava, Deus, se eu dormir, eu parecia uma criança. Se eu dormir, eu vou acordar amanhã e não vai ser verdade. Já não sabia mais que era real, que era, né? Entende? Então foi assim, algo assim, simplesmente, eu dizer para vocês assim,
Pentecostes, Atos 2, leia lá. Parecia que eu estava embriagado, simplesmente embriagado. Eu incomodei meio mundo. Teve uma tia freira, logo uns dias depois, que me excomungou, dizendo: eu não sou mais sua tia a partir de hoje. Passaram-se 7 anos. Ela se encontrou, me abraçou e chorou e disse assim: eu posso morrer em paz porque eu te vi. Tipo assim, eu estava, de certa forma, pedindo perdão por aquela atitude que ela tinha tomado. Porque, segundo ela, eu tinha abandonado a tradição dos pais. Não! Eu não só abandonei, não abandonei a tradição de ninguém. Eu fui a fonte da tradição. Não foi apenas, né? E tipo assim, eu não fiquei praticando rituais mais. Eu fui viver a realidade, entendeu? Eu não fui entrar dentro de uma igreja. Eu fui ser igreja. Mas é algo que o Espírito Santo me levou a isso. E aí, essa noite foi uma noite assim, simplesmente maravilhosa. Eu passei uma semana chorando, não podia ver uma igreja que eu já caía de joelho e já caía dizendo: oh Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. A minha reza virou assim. Aquele desejo de buscar. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Eu não podia escutar um culto de oração na vizinhança. Mas e aí provavelmente veio mais uma vez aquela perguntinha, né? Por que eu? Olha, eu vou ser franco para vocês. Eu perguntava, mas eu não queria nem a resposta, porque eu falei assim: não importa, é eu. Já fui escolhido. Já fui. Porque sabe que o batismo do Espírito Santo, irmãos, é selo de redenção. Sabe o que é selo de redenção? É confirmação de que você é um salvo, que você já é uma pessoa escolhida, que você já é uma pessoa determinada à salvação. Porque Deus, de alguma forma, por algum motivo que não sei, Ele resolveu fazer isso. Diz que é o penhor da salvação. É o penhor. O batismo do Espírito Santo é o penhor. É coisa que Deus penhorou. É uma responsabilidade muito grande, mas o que você quer? Ir para o inferno? É melhor? Não, então se esforce, busque. E a palavra diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Ali, claro, a gente tem a referência ao batismo nas águas, né? Mas ali diz quem for batizado. Sim, o batismo nas águas... Não é específico, só as águas ou só, né? Não, o batismo nas águas é uma atitude minha em razão da minha fé. É uma atitude explícita, pública minha. Eu testemunho diante das pessoas e diante da natureza. Social, digamos, né? Sim, uma atitude social, mas também diante da natureza. Porque nós não sabemos. Dizem que a natureza é morta. Mas por que ela geme e chora esperando a redenção dos filhos de Deus? Ela geme e chora esperando a redenção. Por quê? Porque ela também sofre porque os filhos de Deus não se manifestam. Ela é destruída por quê? Por falta de amor. Quem tem Deus tem amor, respeita. Vocês estão escutando as pererecas cantando, os sapinhos cantando? Eu moro com um coqueiro escorado na casa. Quando eu abro a janela, eu escuto o riacho correndo do lado. Queria fazer uma casa na árvore, mas não dá, né? É complicado, né? O vento balança. Mas ficou quase uma casa na árvore. Tão gostoso que é isso aqui que a gente tem aquela noção de, parece que eu estou numa varanda, num sítio, estamos batendo um papo, né? Exatamente. Só não dá para pescar ali, porque o rio é sujo, né? É sujo. Mas, então, irmão... Mas e voltando, então, beleza. Passou uma semana ali orando e passava pelas igrejas e agradecendo. Não, nunca mais acabou, porque de vez em vez o Senhor, eu estava em oração e o Espírito Santo me visitava. E o povo achava aquilo uma loucura, porque eu saía fora de água. Vocês estão vendo uma veia estourada aqui no meio da testa? Aqui, ó. Pois é, ela era bem mais estourada. É real, é uma pessoa sensível, poderosa, amorosa, consoladora, advogado, inclusive ora por você, mas que quer morar em você. Não é uma coisa assim, recebe por esse sinal do Espírito Santo. Nada disso. Não é, vamos dizer assim, não algo é que alguém te imposto, diz. Né? Não, é algo real. Deus é real. Deus veio para ser Emmanuel, para andar com o seu povo, e essa é a realidade de Deus. Em João diz assim que quanto à unção não precisa que ninguém vos ensine, porque essa unção permanece em vós. É a coisa mais maravilhosa. Por quê? Por que depois do Pentecostes os apóstolos morreram pela causa? Vocês viram qual a diferença? Eles não estavam com Jesus e fugiram. Jesus disse: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, ele não virá a vocês. Então o Espírito de Cristo desceu sobre eles. Eles receberam o poder, receberam a autoridade e apanhavam e sentiam alegria em apanhar. Paulo e Silas estão chagados. Tinham convicção, né, do que estavam fazendo e por quê. Tipo assim, eles bateram, amanhã vão matar, nós estamos no céu, e daí? Qual é o problema?
Convicção, né? Tamanho Entendeu? Então, coisa maravilhosa. De repente você está deprimido no teu quarto. Eu convido você a dobrar o teu joelho e dizer assim: Deus, se é verdade que esse pastor está falando, eu quero receber para que eu mude a minha história, pois ele vai te ouvir. Escuta o que eu estou te falando como profeta de Deus. Ele vai te ouvir, você vai ser abençoado, você vai sair desse leito, dessa tortura mental. Porque o Senhor tem te atraído ao deserto para falar com você. Você já jogou, você já se drogou, você já fez sexo, você já fez tudo que deu na telha de você fazer. Mas você ainda não se completou. Só Deus completa a tua vida. Esse vazio que você está sentindo é falta da presença de Deus. E se Deus te pôs nessa clausura, nessa depressão, nessa opressão, é porque Ele quer que você bote o teu joelho no chão e comece a gemer com gemidos explicados. Se você não sabe orar em línguas, você começa a orar: Deus, se é verdade, eu quero receber. Eu quero sair dessa caverna. Eu quero sair dessa tortura. Eu quero sair dessa angústia. Mas viver desse jeito não dá. É por isso que muitas vezes você sente vontade de morrer. É verdade, sim. Essa angústia que você leva, que você tem, te leva ao desejo de morte. Nós vivemos Setembro Amarelo, principalmente nesse tempo de pandemia, que as pessoas se isolaram mais. E com tanta live de famosos, não te resolveu o problema, não é, meu irmão? Jesus resolve o teu problema hoje, se você quiser. Mas você vai às lágrimas, você gema. Sabe como é que tira o sumo do limão? Espremendo ele. Espreme a tua alma na presença do Senhor, dizendo: Deus, se tu tem algo para mim, se essa palavra é verdadeira, se essa palavra é comigo, eu quero, Senhor, receber. E você vai receber, porque Deus é promessa. Ele disse: a promessa é para vós e para todos que ouviram de longe a pregação do Evangelho. Então, nós somos essas pessoas de longe. E olha, eu sou de Tamandaré. Eu sou dos confins da terra. Talvez você ache assim também, dos confins da terra. É para você. É para você. Então, eu quero dizer para você, houve um dia, irmãos, e depois que o primeiro filho, Felipe, nasceu. Você tem 4 filhos, né? 4 filhos. 2 Fala meninos. para o pessoal entender. Então... Felipe Pitol, você pode procurar nas redes sociais, você vai até ver ele tocando nas redes sociais, até na própria página do Facebook tem. Tem o Thiago Pitol nas lives dos cultos, você vai achar ele cantando junto na equipe. Que é a Miriam, né? Trouxe junto com o Robson Netinho para nós, está vindo a Clarinha, uma bênção. Hoje ele ficou conosco, uma bênção. E ela também aparece nas lives mais antigas, porque agora ela está grávida, então não pode estar lá na frente. Mas aparece lá. E tem a Mariana, que também tem na live como missionária do jogo. Vocês viram o que aconteceu? Detalhe, se tivesse acontecido só comigo, meu irmão, era uma coisa. Só que aconteceu comigo. 2 meses depois, como confirmação do meu casamento, aconteceu com a minha esposa. Orando por ela, ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Depois aconteceu com o Felipe, chegou aqui rolando no chão com a glória de Deus. Depois aconteceu com a Miriam, depois aconteceu com a Mariana. Eu só preciso ver acontecer com o Thiago, com os outros assim, para que isso é particular, é busca particular, é sede particular. Jesus disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior mandarão rios de água viva. E ainda diz lá, explicando, ele falava isso referindo-se ao Espírito Santo que havia de receber aqueles que crescem no seu nome. Mas o crer não é só crer, é aderir, é colar. A palavra crer, a origem vem de colar, aderir. Ou sabe, quando faz uma cirurgia que cola uma pele cortada com a outra, ali que uma adere a outra, se puxar um rasga o outro. Não tem como separar. Isso, aderir a Cristo não é dizer que tem uma religião. Muitas pessoas falam assim: o Senhor não ama a religião, ama as pessoas. Jesus é a religião. A religião, a palavra religião vem do religare, fruto dos estudos católicos. Religar do latim, que significa religar. Só Jesus religa Deus conosco, porque é Jesus que perdoa pecados, é Jesus que pagou o preço, alto preço na cruz, e só ele pode religar. Dele, né? A organização que prega Jesus como centro de tudo e o único meio e caminho de salvação, ela se torna uma co-salvadora, uma corredentora, porque ela entrega essa mensagem do pão da vida de Jesus Cristo. Ajuda diretamente, né? Aí eu estava contando, nós morávamos em umas casinhas aqui no Abranches, e um dia eu estava louvando a Deus, Felipe pequenininho, e eu comecei a chamar Deus para vir naquela casinha, bem pequenininha, só tinha 2 cômodos, um banheiro, assim, na queda das telhas.
E eu comecei a chamar, e não tinha, entre o nosso quarto e a cozinha, não tinha porta, tinha uma cortina. E eu comecei a adorar a Deus espontaneamente, com louvor espontâneo, e dizer assim, vem aqui. E eu comecei a sentir a presença de Deus, um poder vindo assim, de repente a cortina andou assim, como se um vulto tivesse entrado, a casa estava fechada. Quando eu senti que entrou no quarto, eu caí, irmãos. Eu caí no chão, fazendo que nem Pedro, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Por que a gente faz isso? Porque a presença do Senhor mostra quem nós somos. Aquela noite eu não dormi. Minha esposa acordou 6 horas da manhã, eu estava na sala adorando a Deus, tocando violão, adorando a Deus, dormi, passei a noite adorando a Deus, fogo e dizendo, o Senhor veio aqui, o Senhor veio aqui, o Senhor veio aqui. Então isso eu estou dizendo para que você creia, e crendo, você possa ter a vida em nome de Jesus. Eu acredito que eu vou parar por esse ponto, porque é preciso que a gente coma a comida devagar e mastigue devagar. Sim. Mas leia o Evangelho de João e leia Atos dos Apóstolos até o capítulo 2, 3 e 4, por aí, até o 6. E você vai ver que essas coisas acontecem aos que creem. Isso é real. Deus quer mudar histórias. Eu agradeço a Deus hoje pela internet, porque isso a gente vai embora e isso vai ficar para testemunho das gerações. Talvez netos, bisnetos saberão que o seu avô, bisavô, tataravô, né, o que muita gente vai atrás de uma árvore genealógica vai poder ter, conhecer a história, né? Conhecer essa história. Com certeza. E vocês percebem, né? Deus já tinha internet antes, né? Está lá escrito nos livros lá do Apocalipse, todas as nossas ações. Já havia vigilância controlada. Olha só. Diz que ele, quando entrou controle remoto, tanto é que já na Arca da Aliança, diz que a porta se fechou sozinha. Já havia registro também, né, de todas as nossas ações. Entende? Então o que o homem descobre nada mais é daquilo que Deus criou. Tem muitas mais coisas para a gente compartilhar. E eu quero dizer para você que está em dificuldade, um testemunho para fechar. No tempo de Igreja Católica, ainda uma coisa. O povo de Canaã, o povo de Israel, os maiores milagres, eles viram aonde? No Egito ou na terra de Canaã? No deserto. No Egito. Eram as pragas lá, né? Sim, foi quando eles saíram, né? Só que depois que eles foram para a terra de Canaã, eles não precisaram mais ficar vendo milagre. Eles precisavam só obedecer, porque eles já sabiam da história. Deus não precisava mais. Deus te liberta com mão poderosa. Deus faz sinais grandiosos. E um dos sinais grandiosos foi que chegou o final de ano. A minha esposa trabalhava numa empresa e ganhava um salário mínimo e meio. Nós tínhamos 3 crianças pequenas. Não muitos recursos. E eu tinha um sorteio de uma cesta básica. Vocês veem que essa história de prosperidade, a prosperidade que eu estou contando para vocês é espiritual, não é material. Nunca me faltou nada. Porque na Bíblia está escrito assim, que aquele que colheu muito não teve de sobra, e aquele que pouco colheu, nada lhe faltou. Mas eu pedi a Deus que ela ganhasse aquele sorteio daquela cesta básica. Eu pedi. E vi uma certeza que ela ia ganhar. Amor, não veio. Não aconteceu. Não foi nada. Eu achei que Deus tinha tirado. E eu fui para a igreja. Não deixei de ir na igreja. Deus, por quê? Por quê? Chego lá no louvor, uma irmã chega assim. E hoje eu vou contar e vou dizer o nome dela. Depois vocês procuram para ela ver se é verdade. É Inês. Inês, que hoje trabalha no posto, né? Trabalha no posto. Uhum. Então, pergunta para Inês, você é testemunho. Ela chegou antes do louvor e perguntou para mim assim, Carlos, se eu te der uma coisa depois do louvor, você não vai achar ruim? Eu brinquei com ela, até falei assim, se não for uma cobra. Ela falou, não, capaz. Aí depois do louvor, ela me chamou ali na comunidade São João Batista, tinha uma mesa num barracãozinho lateral, agregado junto lá. Uma mesa grande assim, cheia de alimentos. E ela disse, Carlos, eu quero te contar uma coisa. Toda vez que eu ia no mercado, o Senhor me mandava comprar algo para você. Eu falei assim, como assim? Ela falou, sim, Deus me falava. Imagina. Compra pro Carlos. E eu fui comprando cada vez que eu ia. E quando eu me dei conta, eu tinha comprado tudo isso para você. E eu comecei a chorar. Ela não entendeu nada, ela achou que eu estava passando fome. Eu falei, não,
O carinho de Deus. Deus não queria dar uma cestinha básica desse tamanho, uma caixinha. Embora aquilo que você queria era, Ele me deu uma certeza que eu ia ganhar, mas ele me deu 4, 5, 6 vezes mais. Eu quero dizer para você, tudo que pedir com fé na oração, creia que já tenha recebido e ser-vos-á dado. Mas se humilha na presença do Senhor. Sabe o que é se humilhar? Para de ser arrogante, para de se achar, sabe? Não tenha medo de reconhecer teu pecado, dizendo, eu erro, Senhor, eu sou pecador, entende? Não tenha medo de ir na igreja e chorar as suas tristezas. Ninguém vai dar conta da tua vida. Às vezes a gente não chora porque vão perguntar o quê, né? O que está acontecendo? E todo mundo falava assim, o cara deve estar com problema, porque só vive chorando. Irmão, meu maior problema, ou melhor, minha maior solução foi conhecer Deus e aprender a ser íntimo de Deus. De falar com Deus como Deus. E eu era um simples pecador que acreditava. E sabe por que Deus abençoa? Porque é uma ousadia, uma formiguinha acreditar num Deus Todo-Poderoso que cuida dela. É ou não? Entenda isso. Seja ousado com o Senhor. E acredite que Ele vai cuidar de você. E todas as suas necessidades serão supridas em nome de Jesus. Eu acredito que hoje é alimento suficiente para a tua fé crescer. Procura uma igreja no final de semana. Procura uma igreja evangélica. Tá? Aí a gente vai estar dando continuidade na sequência. Para quem ainda não viu, né, a última transmissão, que foi a de quarta-feira, já foi com um cenário novo aqui na igreja. Então, já temos agora a igreja lá com um fundo escuro, né? Estamos procurando sempre fazer melhorias para que as transmissões, para que as distrações, tudo isso acabe e melhore, né? Aquilo que precisa melhorar para que nós possamos entregar sempre o melhor. Queremos convidar você para estar conosco amanhã. Amanhã é culto de ceia, um culto bem importante, né? É um culto onde a gente faz um exame de consciência, onde a gente consegue se debruçar na presença de Deus, onde a gente consegue se humilhar, reconhecer o sacrifício da cruz. Isso é muito importante. Eu diria até que essa atitude de reconhecer o sacrifício e aquilo que Jesus fez por nós é um dos primeiros passos para que a gente venha a ser batizado. Se você não reconhecer, é quase impossível, né, você alcançar esse batismo. Então, fica aí aberto o convite. Se você não tem como vir, ainda acho que existe a possibilidade de você mandar mensagem para o pastor Carlos, existe o WhatsApp dele. Você pode mandar mesmo durante esse... Pode ser nos comentários aqui da live, pode ser depois. Até eu queria mandar um abraço aqui para a Giovana, para a Leda Zulinski, para o Emerson e para a Zenaide Leite, parente da Fátima, e para você que vai assistir depois, para todos os que vão estar assistindo depois. Eu acredito que nós tivemos na última... ao menos cliques, lá nós passamos de 950 cliques. Eu acredito que Deus tem obra muito grande para fazer. Compartilha essa história real, verdadeira, vivida. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar diante de Deus a graça de poder ter ajudado na tua salvação. Para mim isso vai ser coisa melhor da minha vida. Saber que você acreditou em Deus e que você tem uma experiência com Deus, que você entregou a tua vida para Deus e que você foi salvo graças a uma palavra em cumprimento daquela profecia. Porque o batismo no Espírito Santo, ele veio porque eu pedi confirmação da profecia. Sim. Eu pedi, os apóstolos quando receberam a ordem, eles também receberam o poder do alto e eu não tinha consciência de ter recebido, e ele deu para confirmar que eu tinha a ordem. Então, a tua salvação, a tua vida com testemunho para contar, vai ser o que eu estou ganhando, assim, dizer, ganhando não, tudo seja para a glória de Deus. Sim, o que o pastor quer dizer assim, né, que se puder, nos deixe fazer conhecido, né, o que Deus está fazendo com você através desses conteúdos, porque é muito importante. Isso também é uma forma de nos mostrar que estamos na direção certa daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É muito importante. Porque ele diz, né, sereis testemunhas. Tanto em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Olha, chegamos, Tamandaré, né? Então nós estamos sendo testemunhas. E vai saber até onde está chegando o vídeo, né? A gente sabe que já tem ido para o litoral, já tem ido para alguns estados até mais. Quero mandar um abraço pessoal do Salto, de Minas Gerais, de Itapoá, de Criciúma, do Pato Branco, os irmãos que têm acessado e assistido depois. Peço para os irmãos, deixa um recadinho lá para nós nessa live, mesmo depois, né? Já aparece novamente. Fica ali. Então manda um recadinho. Oi, eu ouvi
diga o que você gostou, o que você não gostou. E se for uma coisa muito pesada que você não quer escandalizar, fala assim, manda no privado, no Messenger do Facebook lá pra mim, lá, Carlos Pitol, lá, procura eu lá. Se eu não tiver Pode mandar na página, né? Na página o pastor tem acesso, ele consegue ver, então e aí, é bem então fácil. a gente vai estar, inclusive, pedidos de oração, tá? E se você tiver dúvidas sobre algum dos conteúdos que nós temos feito aqui, tanto esse que é a websérie Conhecendo o Pastor, ou de repente algum outro, sobre algum outro tema, alguma outra abordagem feita nas lives ou nos conteúdos gravados, você pode mandar para a gente também ali no Messenger, que a gente vai ter o maior prazer em responder para você. Na verdade, né, quando que a Hope ela nasceu para ser uma esperança. A gente tem visto tanta enganação, tanta mentira, né? Uma flor de lis que não é uma flor que se cheire, né? Um João de Deus que não é de Deus, né? Um Messias que não é Messias, né? Na verdade é um homem normal, né? Não vou falar não do abençoado, nós estamos orando para que ele dê certo, porque seja abençoado e tenha êxito no trabalho, porque se ele perder nós perdemos também. Seria uma burrice nós como igreja, ou ter oração contrária, né? E nós não somos tolos o suficiente para desobedecer a Deus. A palavra nos orienta a orar, né, pelas autoridades. Nós vamos orar sim, pedir a Deus que encaminhe. E que pese a mão sobre os falsos e mentirosos. E se nós tiver falso e mentiroso, também tem que se cuidar. Sim, com certeza. Deus abençoe vocês. Querido, essa foi mais uma transmissão. Obrigado, pastor, pela disposição de estar aqui. Nós teremos mais, então próximo sábado, vai preparando aí, prepara sua pipoca, você pode assistir essa live sim. Vai ser interessante nós conseguir ter um canal no YouTube para a família reunida, vai poder interagir, sabe? Isso vai ser muito bom. Já estamos preparando, inclusive é legal falar aqui nos recados, né? Estamos preparando já o lançamento do site da Hope, nós vamos ter lá, vai ter mensagens do pastor, vai ter os de outros devocionais, né? Nós vamos estar trabalhando. Não, o canal é privado, é nosso. Né? É nosso, mas tipo assim, nós podemos postar assim, uma mensagem de um pastor que está falando uma verdade que você precisa saber. Assim, não, mas aí não é no site, você né? pode ver no meu Facebook. Que nós estamos querendo dizer assim, existe o site onde vai centralizar todas essas informações. E existem os canais, que são as redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram. E é através desses locais que normalmente a gente posta, né, as mensagens, os vídeos, compartilha conteúdos de outros pastores, de repente, né, que o pastor acha interessante ou alguém ali do nosso ministério. Mas o que nós queremos dizer é que existem uma infinidade de possibilidades para você estar sendo abençoado. O nosso objetivo principal é levar a palavra de Deus até você e que de alguma forma você possa nos fazer conhecido que está sendo bênção para você. Amém. Amém? Que o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero orar por vocês, né? Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade e que esse testemunho alcance, Senhor, o maior número de pessoas, para que elas sejam, Senhor, de certa forma, curadas, libertas, salvas, e toda a profecia lançada aqui se cumpra plenamente na vida daqueles que derem ouvidos. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra se cumpre na vida daquele que crê, na vida daquele que realmente se entrega, realmente, Senhor, se prostra diante de Ti, se humilha diante de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa nossas famílias, abençoa as famílias de cada ouvinte, Senhor, abençoa a família Hope, abençoa, Senhor, para que a nossa igreja, Senhor, seja um exemplo para a Tua glória, não seja jamais causa de escândalo, como tem acontecido, Senhor. Protege cada um dos nossos também, da nossa família, de cada ouvinte, dos escândalos, desse vírus, e oramos também, entregamos, Senhor, aquelas pessoas que estão sofrendo a consequência dessa pandemia. Deus, consola o coração daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que têm, Senhor, pessoas nos leitos dos hospitais que possam ver a Tua vitória, Senhor, ver a Tua obra, como Tu fizeste na vida do nosso irmão Hélio Cândido, Senhor, e demais pessoas que pediram oração, Giscardi, Senhor, lá de Camorão. Deus, que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre todas essas vidas, e que eles possam encontrar em Ti, Senhor, o consolo, a cura, a libertação e a explicação para a existência humana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos encerrar.